Bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje nós vamos tratar de potência de números racionais, tá? Deixa logo seu like, inscreva no canal e ative as notificações. Beleza, galera. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, vamos relembrar como funciona uma potência. Galera, é o seguinte, potência ela vai ser composta por dois valores, tá? E o resultado final é chamado de potência. O primeiro valor é a base da potência, tá? Essa base é o número que vai ser repetido uma certa quantidade de vezes. E o expoente é essa quantidade de vezes que você vai repetir a base. A operação na potência é de multiplicação, tá? Então, quando você vai fazer uma potência, essa base aqui, ela é repetida uma certa quantidade de vezes que é dado pelo nosso expoente, sendo multiplicação entre os valores. Nós temos aqui 5 elevado a 3. No próximo slide nós vamos ver como é que fica essa conta. Então entenda uma coisa também muito importante. Você não pode, em hipótese alguma, multiplicar a base pelo expoente, tá? Você não pode fazer 5 vezes 3, dando o resultado aqui 15. Esse processo ele é totalmente errado, tá? E você não deve fazer nunca. Não multiplique base pelo expoente. Seguinte, vamos lá. Dado um número racional A e um número natural N, tá? Então esse expoente será um número natural por enquanto. Depois nós veremos como comporta-se as potências com o expoente negativo. A expressão A elevado a N é chamado de potência, ou seja, nós temos uma base e esse N é um expoente. Galera, só reforçando mais uma vez. Número na matemática será representado por letras, tá? Então, essa letra A representa a base, que é um número, e essa letra N representa o expoente, que também será um número, tá? Bem, e é representado pela multiplicação de N fatores iguais ao número A. Nós temos aqui, ó, A elevado a N igual a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, reticências vezes A lá no final. Observe que essa quantidade aqui, ó, é N fatores. Por exemplo, se esse N aqui for um 3, então A repete 3 vezes. Se o N for um 7, então A repete 7 vezes. Como eu já falei para vocês, a base vai ser repetida pela quantidade do valor do expoente. Se o expoente for 12, então o A repetiria 12 vezes, tá? Bem, vamos lá os exemplos. Quando nós vimos no slide anterior, tinha 5 elevado a 3 igual a 125. Vamos entender o resultado. Nós temos aqui 5 elevado a 3, tá? Então 5 vai se repetir 3 vezes. Então nós temos aqui 1, 2, 3 repetições do valor 5, tá? Fazendo 5 vezes 5 daria 25, vezes 5 de novo, dando o resultado 125. Como eu falei, você não pode multiplicar a base pelo expoente. Próximo exemplo, 2 elevado a 4. Então, o 2 vai ser repetido 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Fazendo a multiplicação entre eles. Então, fica 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, resultado 16. Pode acontecer, como nós estamos falando de números racionais, aparecer na forma decimal ou na forma de fração. Na forma decimal tem um truquezinho bem simples. Nós temos aqui 0,5 elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. Então 0,5 vai aparecer duas vezes. Beleza, 0,5 vezes 0,5. Mas como operar isso daqui? Galera, esquece a vírgula por enquanto e multiplica apenas 5 vezes 5. Ou seja, 5 vezes 5, bem simples, daria resultado 25. Mas a multiplicação de números decimais, por característica, você vai somar aqui, ó, a quantidade de casas decimais. Então eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Isso significa que nós temos no total da multiplicação duas casas decimais que devem aparecer lá no resultado. Então observe que depois da vírgula nós temos dois valores, tá? O 2 e o 5, compondo as casas decimais, tá? Então você multiplica normalmente e no final só conta o total de casas decimais. Vamos para mais um exemplo desse caso. 0,4 ao quadrado. Então ficaria
0,4 repetido duas vezes. Ó. 1, 2. Então 0,4 vezes 0,4. Esquece a vírgula nesse passo, ficando 4 vezes 4, 16. E agora conta quantas casas decimais tem. 1, 2. Então tem dois valores depois da vírgula, tá? 0,3 elevado a 4. Então 0,3 vai ser repetido 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, tá? Esquece a vírgula agora e faz apenas as multiplicações. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Mas aí a gente tem que contar quantas casas decimais no total. 1, 2, 3, 4. Quando não tem número suficiente, tá? Para compor as casas decimais, por exemplo, nós tínhamos aqui só o 81. Você vai completar com zeros antes dele e colocar a vírgula. E antes da vírgula também completa com zero. Então nós tínhamos o resultado 81. Então nós temos 1, 2, tá? Números. Como eu tenho que ter 4, completo com 0, com outro 0, fechando os 4 valores. Em seguida coloquei a vírgula. E antes da vírgula também coloca-se o 0, tá? Bem, nós temos aqui no próximo exemplo 1,2 ao quadrado. Então 1,2 vai aparecer duas vezes. 1, 2. Então nós temos 1,2 vezes 1,2. Esquece a vírgula por enquanto. Então ficaria 12 vezes 12, dando resultado 144. Por que apareceu a vírgula bem aqui? Agora nós vamos retomar. Ó. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então depois da vírgula tem que aparecer dois valores. Então eu conto 1, 2 e coloco a vírgula, tá? Bem, pode acontecer de você ter uma fração elevada a expoentes diferentes, tá? Os elementos da fração, ou elevado ao mesmo expoente. Vamos ver caso a caso. Nós temos aqui 2 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Então esse 2 vai aparecer 3 vezes, tá? 1, 2, 3. E esse 4 vai aparecer duas vezes. 1, 2. Agora você faz a multiplicação normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá o resultado 8. 4 vezes 4 dá o resultado 16. Como 8 e 16 nós temos uma relação aqui, você pega e simplifica por 8. 8 dividido por 8 dá 1 e 16 dividido por 8 dá 2. Então a fração simplificada aqui, ó, também chamada de fração irredutível, é 1 sobre 2. Agora nós podemos ter uma fração inteira sendo elevada ao mesmo expoente. Ou seja, 1 meio, 1 sobre 2 elevado a 3. Então essa fração vai aparecer 3 vezes. 1, 2, 3. Então nós temos aqui agora uma multiplicação de frações. Para multiplicar frações, você multiplica só os numeradores, depois só os denominadores. Então fica 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Depois 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Bem, galera. Então só para reforçar, você não pode multiplicar a base pelo expoente, beleza? Seguinte, as frações e os números racionais no geral também vão seguir as propriedades de potência, tá? Bem, nós temos aqui algumas das propriedades. Vamos lá. Primeira propriedade das potências, produto de potências de mesma base. Galera, quando você tem potências de mesma base sendo multiplicadas, você vai repetir a base e somar os expoentes. Bem, olha só, nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Então nós temos a base 3 sendo igual nas duas potências, beleza? Então, 3 ao quadrado, o 3 aparece duas vezes, ó, 1, 2. 3 elevado a 4, o 3 aparece 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Nós temos que olhar para o total de vezes que o 3 apareceu. Então apareceu duas vezes aqui, com 4 vezes. Então ele apareceu um total de 6 vezes, tá? Que era a mesma coisa de somar 2 mais 4, 6. E repete a base, beleza? Então nessa primeira propriedade você repete a base e soma os valores dos expoentes. Então nós temos aqui, ó, 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2. Então a base 4 é igual, tá? Nas potências, então você repete a base. Em seguida soma o expoente, 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5 mais 2 dá 10. Então repete a base 4 e o expoente final é 10, tá? Nós temos aqui
2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 elevado a 3 vezes 2 sobre 5 elevado a 2. Quando não aparecer o expoente aqui, significa que ele é 1, tá? Então nós temos 1 aqui, beleza? Nós temos 1 bem aqui, mais 3 dá 4, mais 2 dá 6. Então fica 2 quintos elevado a 6, viu? Galera, seguinte, nas propriedades de potência você deve ficar atento à questão. Se a questão disser, aplique a propriedade de potência e reduza a uma única potência, você vai aplicar só a propriedade. Não é obrigatório você pegar e calcular, por exemplo, quanto é que dá 4 elevado a 10. A questão está exigindo de você que você aplique a propriedade e reduza a uma única potência. A questão não está exigindo de você que você calcule o resultado da potência, tá? Então é bom ficar atento a isso para poupar tempo e trabalho. Então vamos lá. Segunda propriedade. A segunda propriedade é o contrário da primeira. O contrário do produto, o quociente, tá? E o contrário de somar aqui os valores nós vamos subtrair. Então, ó, quociente de potências de mesma base, a segunda propriedade. Então agora nós temos a divisão de duas potências com a base igual. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3. Bem, a ideia, você repete a base e agora você não vai mais somar, você vai subtrair, tá? Então, é só você entender que é uma o contrário da outra. 2 elevado a 7 menos 3, ó. Então, 7 menos 3, 4. Então, fica 2 elevado a 4. Aqui nós temos que pode aparecer uma fração, sendo a base da potência, dividido por outra fração, tá? 5 sobre 2 elevado a 3, dividido por 5 sobre 2. Lembrando que quando não aparece, significa que o expoente é 1. Então, fazendo 3 menos 1, dá 2, tá? Então, fica 5 sobre 2, que é a base repetida, ficando 2. Aqui nós podemos ter também a divisão sendo números decimais, ó. A base é um número decimal e está ocorrendo a divisão. Esses dois pontinhos aqui é outro símbolo que pode ser usado na divisão, tá? Bem, nós temos 3,5 elevado a 5 dividido por 3,5 elevado a 4. Então a gente repete a base 3,5 e subtrai os expoentes. 5 menos 4, ok? Ficaria 1. Como o expoente 1 não é obrigatório aparecer, você não precisa colocar o resultado final apenas 3,5. Nossa terceira propriedade é chamada de potência de potência. Por quê? Galera, é o seguinte, toda potência ela tem uma base e tem um expoente. Mas pode acontecer da base de uma potência ser também uma potência. Então, ó, observe que aqui nós temos a potência 8 elevado a 5. E tem outro expoente aqui fora, tá? O expoente 3. Nesse caso, nós vamos estar fazendo, tá? A multiplicação desses dois expoentes. Ó, nós temos aqui 8 elevado a 5 sendo a base, tá certo? Como eu falei, a potência pode ser a base de outra potência. Então aqui seria a base e aqui seria outro expoente, tá? Então, esse 8 iria aparecer 5 vezes e cada uma das 5 vezes iria se repetir mais 3 vezes. Então, é a mesma coisa da gente pegar e estar multiplicando aqui esses valores. Então, fica 8 elevado a 5 vezes 3. E 5 vezes 3 dá 15. Então, repete-se a base e fica 8 elevado a 15. Aqui, ó, nós temos a base da primeira potência sendo 4,2 elevado ao expoente 7. Só que essa potência toda é a base da potência que está elevada a 4. Então, o 4,2 iria aparecer 7 vezes e cada uma das 7 vezes iria se repetir mais 4 vezes. Então, observe que é a mesma coisa de você estar multiplicando, ficando a base 4,2 inalterada, tá? E o 7 vezes 4 fazendo a multiplicação. Então, o resultado final seria 4,2 elevado a 28. Beleza, galera? Você não pode confundir essa propriedade com a primeira propriedade, ok? A primeira propriedade você tem duas potências separadas sendo multiplicadas. Já nessa propriedade na terceira, você tem uma potência sendo a base da outra potência. Não pode confundir. Próxima propriedade, a potência de um produto. Essa propriedade também não deve ser confundida com a terceira, tá? Como é que você vai diferenciar?
Nessa propriedade, você vai ter dois valores, tá? Separados pela multiplicação. Dois valores separados pela multiplicação elevado ao mesmo expoente. Outro detalhe, a terceira propriedade aparece dois expoentes. Aqui nós temos só um expoente, então não deve confundir. Bem, como é que vai funcionar essa quarta propriedade? Cada um dos valores vai ser elevado ao mesmo expoente 3. Então nós vamos ter 5 elevado a 3 e o 8 também elevado a 3, tá? Como pode aparecer números decimais, tem aqui um exemplo, ó. 4,8 vezes 9,5, tudo elevado a 2, ou seja, o 4,8 ficaria elevado a 2 e o 9,5 também ficaria elevado a 2, tá? Então, resumindo, você teria como se fosse duas bases, tá? Elevado ao mesmo expoente, então cada base vai ficar com o expoente igual, ok? E a quinta propriedade é parecida com a quarta, só que agora nós não vamos ter um produto, e sim um quociente, tá? O quociente é a mesma coisa da divisão, ó, dois pontinhos representa divisão. Então ficaria 6,3 dividido por 2,5, tudo elevado a 3, ou seja, é o 6,3 elevado a 3 dividido pelo 2,5 elevado a 3. O expoente vai para cada elemento da divisão. Mais um exemplo, 5,8 dividido por 2,8. Tudo elevado a 2. Ó. Então, esse expoente 2 vai para o 5,8 e vai para o 2,8. Então, cada elemento da divisão ficou elevado a 2. Tá? Bem, galera, essas são as principais propriedades dos números racionais nas potências. Bem, vamos falar agora de potências de base 10. As potências de base 10 são muito utilizadas no assunto de notação científica, que está mais abaixo. Mas primeiro vamos entender como funcionam as potências de base 10. É bem simples. Olha só, nós temos 10 ao quadrado, ou seja, o 10 vai aparecer duas vezes, que fica 10 vezes 10. Ó. E 10 vezes 10, bem fácil, 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que o 10 aparece 3 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, nós vamos observar aqui, ó, desses dois primeiros casos, um padrão. Observe que o 10, quando é elevado a 2, aparece 2 zeros no final. O 10, quando é elevado a 3, aparece 3 zeros no final. De modo geral, o expoente vai ser a quantidade de zeros que vai ter no final do resultado, quando a potência é uma base 10. Então, por isso que aqui, ó, 10 elevado a 5 é o 1 seguido de 5 zeros, tá? Ficando 100.000. 10 elevado a 9 é o número 1 seguido de 9 zeros, ficando 1 bilhão. Então, gente, nós temos aqui, ó, essa relação. O expoente é a quantidade de zeros no final, tá? Notação científica. Como eu falei, a potência de base 10 é utilizada nesse assunto. Seguinte, notação científica ela vai ser utilizada para representar valores extremamente pequenos ou valores extremamente grandes, tá? E essa notação científica tem uma regrinha. Você vai ter um número multiplicado a potência de base 10, tá? E esse número deve estar sempre entre 1 e o 10. Ou seja, é maior que o 1, tá? E é menor que o 10. Entre um e outro significa que nem pode ser 1, nem pode ser o 10. Então vamos lá. Distância de Marte ao Sol é aproximadamente 228 milhões, tá? 6 zeros é milhões. 228 milhões de quilômetros, ou seja, é uma distância extremamente grande. Mas observe que 228 milhões não está nessa condição entre 1 e 10. Então, quando eu pego e faço a contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores para colocar aqui, ó, entre eles uma vírgula, tá? Então, esse valor 2,2800000, que não precisa colocar esses zeros do final, tá? Vai ser o valor 2,28, o valor entre 1 e 10. Então, por isso que aqui, ó, ficou 2,28 vezes
100 milhões. Por que eu coloquei 100 milhões? Observa que a quantidade de valores depois dessa vírgula aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficaria 8 zeros. E nós vimos que a quantidade de zeros no final é o expoente. Por isso que aqui o expoente é 8, tá? Então ficaria na notação científica 2,28, ok? Que é esse valor entre 1 e 10, vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então nós temos aqui esse resultado final, ó. Esse resultado final está na forma de notação científica. Mais um exemplo. Netuno encontra-se a cerca de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. Tá? Bem, gente, nós vamos contar a quantidade de zeros. Então nós temos aqui 3 zeros, mais 3 zeros, mais 2 zeros aqui, ó. Então, nós temos um total de 8 zeros, tá? 3, 6, 8. Só que esse valor 45 não está ainda entre 1 e 10. Então, a gente volta mais uma casa e bem aqui a gente coloca a vírgula, tá? Ficando nessa forma, 4,5. Depois da vírgula, nós temos um total de 9 valores. Então, por isso que aqui ficou, ó, 3, 6, 9 zeros, tá? Então, nós temos aqui 4,5 vezes 1 bilhão de quilômetros, tá? E nós vimos que a quantidade de zeros no final é o nosso expoente. Então, ó, 9 zeros, por isso que o expoente é 9. Na forma de notação científica, fica 4,5 vezes 10 elevado a 9, tá? Então, nós temos aqui esses valores para fazer na forma de notação científica. Beleza? Então, gente, a aula de hoje nós falamos das potências, das propriedades e falamos também do assunto de notação científica, tá? A próxima aula será de resolução de exercícios desse assunto e depois nós vamos falar dos assuntos posteriores, tá? Potência com expoente negativo, nós vamos falar de números quadrados perfeitos, raiz de números racionais, entre outros assuntos. Ok, galera? Muito obrigado e bons estudos!